Imagina nascer e logo nos primeiros dias de vida passar por um teste de produtividade. E detalhe, um teste que é avaliado por um gato e uma galinha. Uhum. Já começa super bem, né? Pois é, a exigência é muito simples. Ou o indivíduo sabe ronronar e caçar ratos, ou ele tem que botar ovos. E se falhar nisso, rua. Expulsão imediata. Exatamente. O que soa totalmente como um cenário de pesadelo de uma cultura corporativa super tóxica, mas na verdade é a premissa de um dos contos infantis mais famosos do mundo, O Patinho Feio. É fascinante como essa inversão de perspectiva muda tudo, sabe? Porque sobre aquela estética fofinha de fazenda, o que a gente tem ali é um tratado muito denso sobre alienação social. Nossa, com certeza. Quando a gente tira aquela lente da inocência infantil, o que sobra é uma narrativa brutal. É sobre como os grupos estabelecem limites e, punem severamente quem não se encaixa nas funções do ambiente. E o nível de crueldade que a gente aceita empacotar como entretenimento para criança é algo que merece ser muito questionado. E a nossa missão nesse mergulho profundo pelas fontes de hoje é justamente desconstruir essa aparente simplicidade da história. Isso mesmo. A gente reuniu uns materiais bem interessantes que mostram como essa narrativa está sendo tratada hoje em dia. Sim, temos transcrições de 3 adaptações modernas em vídeo. Tem a versão do canal Hey Kids, uma de Os Amiguinhos e um poema musical muito peculiar da Turma da Nicole. Além de um roteiro pedagógico real, super detalhado. Exato, o material alinhado à Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, focado em aplicar essa obra no ensino fundamental no Brasil. O que é um laboratório perfeito. Analisar desde o entretenimento digital até um plano de aula acadêmico deixa a gente observar como a sociedade ensina conceitos complexos tipo exclusão e formação de identidade. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a ironia de que um conto com aves aquáticas consegue espelhar de forma tão nítida a nossa convivência humana é algo que precisa de muita atenção. Com certeza. E para entender a força desse material na sala de aula, acho que o primeiro passo é olhar a engenharia por trás desse trauma inicial. Porque o isolamento não acontece do nada, ele é construído, começa já na expectativa do nascimento. Sim, o período de incubação já mostra a primeira quebra de norma. Nas versões da Hey Kids e de Os Amiguinhos, a mãe pata tá lá chocando os ovos e a atenção toda fica em cima de um único ovo. Que é enorme, né? Gigante. E ele demora muito mais para chocar. Então, só por ter um tempo de desenvolvimento diferente, ele já vira um corpo estranho antes mesmo de nascer. E quando a casca finalmente quebra, nossa, a descrição física imediata é muito punitiva. Sai um filhote cinza grandalhão com as penas todas eriçadas, isso de maternidade. E a solução que ela encontra para tirar essa dúvida é o que mais ilustra a nossa obsessão por utilidade prática. Aquele teste na água. Exato. Para provar que não é um peru, ela joga o filhote na água. A lógica é muito fria. Se nadar, pertence ao grupo. E o filhote cai na água e, instintivamente, nada com perfeição. Sim, ele domina a técnica. Trazendo isso para uma dinâmica de hoje, é igualzinho observar um profissional recém-contratado numa empresa super tradicional. Boa analogia. Ele tem aquele currículo impecável, entrega resultados maravilhosos, ou seja, sabe nadar perfeitamente, mas aparece no escritório usando uma roupa que quebra o código de vestimenta. E a cultura local rejeita ele na hora. Sim, a habilidade técnica perde a validade só porque a embalagem quebrou o molde visual que eles queriam. O ambiente não perdoa a falha estética, mesmo com a performance lá em cima. E a alienação vai avançando. Não basta a mãe duvidar, o mundo externo tem que confirmar que ele é inútil. E o que é fascinante aqui é a cena da cabana no inverno, lá da Hey Kids. Ah, sim, essa cena é demais. O filhote está fugindo do frio e acha uma casa com uma mulher, um gato e uma galinha. E o diálogo aí atinge um nível de burocracia emocional absurdo. Eles não têm o pingo de empatia pela vulnerabilidade dele, é uma verdadeira auditoria de habilidades. O gato, usando a própria métrica de sucesso de um felino, exige saber se o patinho consegue ronronar e caçar ratos. E o patinho diz que não. Aí a galinha assume o interrogatório com uma arrogância total e pergunta se ele sabe botar ovos. Como a resposta também é não, o veredito deles é que o patinho não serve para nada e deve ficar encolhido no canto quieto.
Eles impõem indicadores de felinos e galinhas numa ave aquática e ainda culpam o coitado por não bater a meta. Isso cria uma tortura psicológica, né? A vítima começa a acreditar que o defeito tá nela e não no contexto que é incompatível. E o material pedagógico que analisa a versão da Disney mostra que isso chega num nível ainda mais sombrio. Nossa, o detalhe da Disney é de partir o coração. A rejeição chega num ponto que o pai pato briga com a mãe. Ele culpa ela por ter gerado um ser fora dos padrões. Isso. E o filhote acaba expulso. E ele fica tão desesperado por uma interação que não seja hostil que ele tenta fazer amizade com um pato de brinquedo, um objeto de plástico oco sem sentimentos. E o brinquedo simplesmente cai em cima dele. É o fundo do poço da privação afetiva. A sociedade dos vivos expulsa ele e ele busca conforto num objeto inanimado. A narrativa fecha todas as portas. Família, sociedade, até o substituto artificial falha e esmaga ele. E, tem aquele momento limite que eu sempre rio de nervoso, o encontro com os cães de caça. Nossa, sim. O pântano tá aquele terror, os caçadores lá, aí vem um cachorro enorme e cheira o nosso protagonista, o cachorro só analisa e vai embora. E a conclusão do patinho é maravilhosa de tão triste. Ele diz assim: sou tão feia que nem o cachorro quer me morder. É um apagamento absoluto. Ele não se acha digno nem de ser presa. O texto constrói essa destruição de autoestima de um jeito muito meticuloso. E não é só drama, é um mapa estrutural de como a exclusão opera na vida real. Exato. É por isso que o sistema educacional pega essa fábula e leva para a mesa de dissecação da sala de aula. E essa transição de historinha para ferramenta acadêmica é brilhante nesse roteiro pedagógico. A professora não está lá só lendo historinha. Ela usa o texto com estudo de caso no ensino fundamental. E ela amarra tudo nos códigos da BNCC. Como aquele código específico que eles citam, o EF69LP02. Isso, que fala sobre analisar o efeito de sentido das escolhas linguísticas. Ela manda os alunos observarem como o bullying é construído nas palavras. A abordagem exige que eles investiguem a arquitetura do preconceito, sabe? Tem uma baita diferença entre falar o filhote tinha apenas cinzas, e usar construções do tipo, ele era uma criatura medonha que envergonhava o ninho. Totalmente. A professora pede para rastrear como os adjetivos depreciativos são armas de exclusão social. Essa análise textual é incrível. Mas, lendo isso, me bateu uma dúvida. E eu preciso muito contestar a eficácia dessa fábula como lição de moral. Pode falar. Porque, e aqui a coisa fica realmente interessante. Se a aceitação dele só acontece lá no final, na primavera, quando ele descobre que virou um cisne lindo, essa história não tá passando uma mensagem meio falha? Entendo. A ideia de que você tem que aguentar a humilhação calado, porque no fim você só vai ser aceito se virar fisicamente maravilhoso, a validação não tá condicionada à beleza? Olha, essa leitura da recompensa estética é uma armadilha muito comum. E é por isso que a atividade da professora pede tanta interpretação. Porque se a gente focar no visual, a moral realmente cai por terra. Parece superficial. Mas numa análise mais madura, essa transformação final simboliza o amadurecimento e a descoberta da identidade dele. O texto não fala que a beleza salvou o patinho. O acolhimento acontece porque ele é reconhecido pela própria espécie. Entendi. É sobre encontrar a verdadeira família. Isso. Não é adequação forçada. Ele não sofria porque não tinha beleza. Ele sofria porque estava sendo avaliado pelas métricas de uma espécie que não era dele. Era um erro de taxonomia imposto pelo ambiente, sabe? Faz muito sentido. Então a salvação vem por uma correção biológica, pelo pertencimento. Exato. O alívio no final é quando a essência dele e as demandas do ambiente entram em harmonia. Ele não foi aceito por ser o pato mais bonito do lago. Ele encontrou o grupo que entende como um cisne deve operar. Nossa, e pensar por essa ótica conecta direto com a vida adulta. Impossível não pensar nas pessoas que se sentem umas fraudes, achando que são fracasso total. E na real, o problema não é falta de capacidade, elas só estão tentando prosperar na lagoa errada. A professora explora muito bem essa ponte. O roteiro não deixa a epifania só na ficção. Ela pede para os alunos criarem relatos pessoais reflexivos, para eles mapearem quando viveram ou viram a exclusão de perto. E como isso afeta a autoimagem? Sim,
É para identificar quem são os gatos e as galinhas no dia a dia desses estudantes, exigindo coisas que não batem com a realidade deles. Transforma a literatura numa autoanálise, né? E as fontes vão além. Mostram que o meio que você consome a história muda tudo. O material da professora diz que a experiência do aluno altera totalmente dependendo de qual vídeo ela usa. A estética da mídia direciona a emoção. Quando ela usa a versão da Disney, a intenção é engatilhar a empatia através daquela angústia visceral. Tem trilha sonora triste, as cores são sombrias, foca na dor e naquele brinquedo de plástico. Para fazer o aluno sentir a dor do bullying. Exatamente. Já a versão dos amiguinhos tem uma pegada diferente. Sai do luto emocional e foca em rede de apoio prático. No meio do inverno congelante, o patinho não fica só sofrendo. Aparece um fazendeiro super bondoso. Que dá uma jaqueta para ele, né? Isso, e abriga o patinho em casa. Isso introduz a solidariedade externa. Mostra que a sobrevivência pode depender de intervenções de fora do nosso círculo. São estratégias muito boas. A Disney foca na empatia pela dor para prevenir agressores e a outra versão foca na esperança, mostrando para as vítimas que a ajuda existe. É um contraste excelente para a sala de aula. Mas falando de versões, a gente precisa comentar o fator inusitado da nossa pesquisa. Porque no meio da BNCC e da Disney tem o poema musical da Turma da Nicole. Ah, essa parte? E a peculiaridade é gritante. Porque nessa versão, o patinho sai pela floresta e fica amigo de um leão. Um leão? Um leão predador da savana no meio de um conto europeu de aves aquáticas. Quebra qualquer expectativa. Se conectarmos isso ao quadro geral, o leão mostra muito bem o que acontece quando a internet e o engajamento rápido batem de frente com a literatura clássica. Como assim? O conto original usa o desconforto prolongado e o subtexto para criar moral. Mas a internet não tolera ambiguidade ou o sofrimento que não se resolve rápido. Colocar um leão que age como protetor higieniza o conflito, sabe? E mastiga a lição. É super explícito. A letra da música diz na lata, tipo, cada um tem seu tempo para brilhar, a diferença nos enche de dom. Eles soletram a lição de moral, transformam a jornada de amadurecimento num slogan de positividade meio tóxica. O mistério psicológico vira uma rima fofa. Mas o mais legal é que a professora não descarta essa versão por ser menos complexa. Não, ela usa as diferenças entre as mídias. Ela usa esse choque entre o peso da Disney e essa positividade da internet para debater como as histórias mudam. Isso prepara a turma para uma atividade super exigente. Que é pedir para os alunos reescreverem os finais, né? Eu achei isso incrível. Romper a estrutura para criar um desfecho criativo. Sim, ela desafia a zona de conforto deles, propondo um cenário bem específico. O que aconteceria com o patinho se ele nunca encontrasse os cisnes no final? Nossa, essa premissa muda o peso de tudo. O que me faz querer dar um passo atrás e resumir as ideias dessa nossa jornada de hoje pelas fontes. Começamos vendo o trauma de um filhote que, só por ser visualmente diferente, tomou auditorias cruéis de gatos e galinhas. E viu sua autoimagem chegar no chão, ao ponto de achar que nem o cachorro queria ele. Sim, e que tentou buscar consolo num brinquedo de plástico para fugir da rejeição. Um isolamento meticuloso da nossa padronização de comportamento. E aí a gente entendeu como essa espiral é desconstruída na educação brasileira através da BNCC, para debater bullying, analisar o peso destruidor das palavras e questionar a lógica de validação. Provando que fábulas são matrizes psicológicas essenciais para a gente decodificar o mundo adulto. Então, o que tudo isso significa? Significa que a fábula do patinho feio é um lembrete para a gente não aceitar as definições de sucesso de um grupo que não é o nosso. Se a galinha exige um ovo de um ser feito para voar e migrar, o erro está na expectativa da galinha, não em quem está sendo julgado. Sabedoria pura. É criar coragem para sair de uma lagoa incompatível antes de achar que você é o incapaz da história. E pegando carona na provocação escolar de reescrever do final, eu deixo uma pulga atrás da orelha para quem está acompanhando a gente. E manda! O conto clássico resolve o trauma quando o patinho se espelha nos semelhantes. Mas e naquele cenário imaginário da professora? Se aquele jovem cisne nunca cruzasse com o bando majestoso dele? A maturidade dele sozinha seria suficiente para ele aprender a se amar do jeito que ele era? Uau! Fica a grande dúvida.
A nossa autoaceitação pode ser conquistada na solidão? Ou a gente vai ser sempre refém de uma comunidade para validar a nossa existência? É uma reflexão que cada um precisa explorar ao olhar para o reflexo na sua própria lagoa.